Voltando um pouquinho na sua história, falando um pouquinho da parte de igreja. Hum. Como é que é para você a questão com religião e essa questão de produzir conteúdo adulto? Você acha que conflita? Você acha que é uma coisa... É, porque dentro da fé não tem um espaço muito grande de aceitação para isso. É quase como se fosse Dentro um... da religião, Dentro da né? religião, perdão, não na fé. Porque a fé é uma coisa Sim, diferente. sim, perdão, perdão. Eu não sou religiosa. Tá. Eu sou espiritualista. Então, e eu diria que eu sou uma espiritualista universalista. Porque eu acredito e sinto a energia da espiritualidade de várias formas diferentes. Então, eu tenho conexão com a Umbanda, mas eu também cultuo na minha vida a bruxaria. Já tem um tempo, desde pequena, na verdade. E é desde pequena mesmo, né? Sempre gostei de colecionar pedra, sempre gostei de bruxa. É uma coisa que nasceu comigo. Queimava umas plantinhas em casa? Eu Umas brincava muito, lavandinhas? eu brincava muito com mato. E mexendo no mato e mexendo em terra. E eu sempre brinquei muito sozinha, sempre fui uma criança muito sozinha. Apesar de ter 4 irmãos, aliás, de ser em 4 irmãos, né? Mas eu sempre brinquei muito sozinha, gostei de brincar muito sozinha. Então eu brincava com mato e tal, tanto que uma vez, eu me lembro dessa época, eu tava brincando embaixo de uma amoreira que tinha na casa da minha mãe, e aí tinha umas folhas gigantes, assim, tipo, umas folhonas, assim, não sei que planta era aquela. E aí eu falei, eu vou quebrar essa planta, e eu vi que ela soltava um leite, assim, sabe, um líquidozinho branco, eu falei assim, nossa, eu vou pegar esse daqui, vou passar nas plantas e vou fazer uma mistura. E aí eu quebrei aquela planta e peguei aquele leite da planta e comecei a passar, né, e tal. De repente, começou a queimar a minha mão. E começou a queimar e ficar vermelho, assim, e eu coçava, e eu falava, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu fui pra casa de uma prima, a Célia, mãe Oh, meu Deus, esqueci o nome da menina. Ah, parente lá da Adri, sabe? Adri, um beijo, prima, te amo. Célia, também te amo, porque foi ela que me salvou. Que ela tacou leite mesmo, Aham. dentro de uma bacia. E ela falou, coloca a mão aqui, porque eu não sabia pra quem pedir ajuda. Minha mãe não tava em casa. E aí ela era nossa vizinha. E eu fui lá correndo, ela colocou minha mão no leite e passou. Então eu sempre gostei de brincar com essas coisas. E sempre gostei da bruxaria, assim. Só que eu não entendia, né? Era criança e tal. E depois de um tempo... Quando eu era mais adolescente, assim, eu já gostava de bruxaria também, gostava desse tema e tal, mas não estudava nada sobre, só gostava muito. E quando eu tava com 15 anos, aí meu pai resolveu ir pra igreja, a gente foi pra igreja e tal. Igreja cristã? Igreja evangélica. Fui da Assembleia de Deus. Tá. E aí, daí meu pai fez eu jogar fora todas minhas bruxas, meus negocinhos, minhas bruxinhas e tal. Não sei o quê. Aí joguei tudo fora e tal, mas depois de um tempo, depois de adulta, inclusive, faz o quê? Vai fazer uns 4 anos que eu comecei a ter uma percepção de sentir a bruxaria de novo na minha vida, de sentir a espiritualidade me chamando de alguma forma. E aí eu me sentia presa na vida que eu tinha, eu me sentia presa dentro de mim. É como se eu estivesse presa dentro de mim. E aí chegou momentos assim da minha vida que eu me olhava no espelho e eu ficava me perguntando, quem sou eu? Porque eu não era eu. Eu era outra pessoa. Eu não fazia o que eu queria, eu não fazia, não colocava os meus gostos, eu não praticava nada daquilo que era eu. E aí né, era casada na época, então, e ficava muito com a pessoa. Então eu comecei a perguntar pra mim mesma o que é meu e o que é do outro. O que sou eu? E foi aí que eu comecei a me questionar e a bruxaria começou a me chamar de volta. Comecei a comprar livro e comecei a comprar cristal e comecei a estudar sobre cristal e sobre significado disso, significado daquilo, enfim. E foi assim. Então, só que a bruxaria, eu sigo a bruxaria natural, né? Ela é uma filosofia de vida. Então, a gente crê na energia das coisas, no sagrado feminino. Então, eu
tenho poder sobre o meu corpo, eu tenho poder sobre o que eu quero fazer. Se eu não tô fazendo mal pra ninguém, não importa o que eu tô fazendo, entendeu? Eu tô vivendo a minha vida, fluindo a minha energia, não tô deixando a energia de ninguém me afetar. Então, é isso. Então, por isso que eu lido bem com essa coisa de trabalhar com conteúdo adulto, porque eu tô ali sendo eu. Se você tivesse continuado, sei lá, numa Assembleia de Deus ou num... Aí eu acho que não teria como, porque se eu fosse da Assembleia de Deus, por exemplo, eu teria outros conceitos na minha cabeça, né? Bom, mas tem muita atriz de conteúdo adulto que é cristã fervorosa, né? Aí vai de cada um, né? É muito louco, né? Eu acho que não tem problema. Não. Eu acho que não tem problema nenhum. Mas, até porque eu não concordo, né, com aqueles pensamentos puritanos e que não, porque você não pode isso, não pode aquilo, não pode. Eu não acho que a gente não tem esse negócio de não pode. Todo mundo pode fazer o que quiser. Claro que tudo que você faz tem uma consequência, né? A consequência de você fazer o conteúdo adulto é você estar se expondo. Então, né, ser sexualizada, ser objetificada e tudo mais. Mas aí vai de cada um, de como vai lidar com isso, enfim. Então, mas, pelo que eu me lembro, da época que eu era da igreja, eu jamais, a Thaís, né, que é meu nome, a Thaís olharia pra Maru, a crentinha Thaís lá, e falaria, meu Deus, mas não é o caso mais, entendeu? E aí? Que a Thaís era mal resolvida. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast do Manual do Homem Moderno com a Maru. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu!